Acabamos de desembarcar agora em Brescia e aqui eu tenho um amigão que está nos esperando, mora aqui há um tempo e está com um roteiro muito especial por aqui, bem original. E a gente vai conhecer também o Lago de Garda, então não perde esse vídeo, vai estar muito legal. Então a gente chegou agora aqui em Brescia, 8h30 da noite praticamente, 31 graus, sensação de 34, céu azul, tá bem quente. E a gente está indo ali encontrar agora o Gui, que é um amigo meu que eu conheci na Austrália, ele é lá de Porto Alegre, casou com uma italiana que ele conheceu lá na Austrália, tiveram um filho e estão morando aqui em Brescia já há bastante tempo. E ele que vai fazer todo esse roteiro que a gente vai fazer agora nos próximos dias. Tá lá o outro. E aí, meu, vou ter que gravar aqui. Uma coisa mais bonita. Então a gente acabou de chegar agora aqui no centro de Brescia e eu preciso desde já pedir a permissão para usar essa mãozinha toda vez que eu for falar uma palavra em italiano e falar com sotaque italiano, porque eu não vou me aguentar. É Brescia ou Brescia? Brescia. Então a gente está aqui na Cattedrale di Brescia, bem no dia de Corpus Christi. Que aqui é, como é que é mesmo? Santíssimo. Santíssimo, festa do Santíssimo. E aí tá rolando aqui uma galera aqui, tá bem legal de conhecer e é muito lindo isso aqui. E a gente tá agora aqui na Piazza Loggia, que é uma praça bem importante para a cultura aqui de Brescia. Há pouco tempo atrás teve um atentado bem grave aqui, então tem uma área de homenagem ao pessoal que sofreu o atentado, mas é uma praça muito bonita também, cheia de restaurantes para curtir a noite. E aqui no centro de Brescia tem essa obra aqui de um rinoceronte suspenso. Na verdade ele significa esse período do Covid que foi muito forte aqui em Brescia, aquele drama que a Itália viveu. Começou por aqui, esse rinoceronte representa o peso que a cidade carregou e a tristeza de enxergar o Covid se alastrando pela cidade sem ninguém poder fazer nada, né, preso. Mas aí no final ele dá uma mensagem de otimismo, dizendo que ele está pronto para botar os pés no chão de novo e viver a vida de novo, mas sem esquecer de todo o sofrimento que o pessoal passou por aqui. Uma obra bem bonita e inclusive o rinoceronte está ali chorando, é bem emocionante. E para a gente entender que realmente chegamos na Itália, vamos comer agora nesse restaurante bem no centro, aqui na rua, ao ar livre, uma bela de uma pasta italiana. E tomamos uma surra de receptividade italiana pelo casal da mesa ao lado. Estou aqui com meus amigos então que a gente acabou de conhecer aqui, a Giulia e o Federico. Bora? Saluto, ciao. Gente boa demais. Ciao ragazzi del Porto Alegre, io conosco invece Sangao, venite a Brescia, venite al signor Vino, qua si sta da Dio, si sta bene. Ciao Brazilian guys, ciao ciao. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. Então a gente vai começar agora o nosso primeiro dia na Itália e a gente começou muito bem já hoje. A gente foi levar o Francesco, que é o filho do Gui, na escola. Tem uma cafeteria assim que a gente já tomou o café da manhã ali e já provou um cannoli, que aqui eles chamam de, como é que é mesmo? Canoncino. Um canoncino, que tem um creme maravilhoso por dentro e a casquinha assim a massa é muito crocante, ela se desmancha na boca, uma delícia. E agora a gente está chegando aqui em Sirmione, que fica no Lago de Garda, na atração mais famosa aqui de Sirmione, que é o Castello Caligiero, que não tem como descrever, eu vou mostrar imagens para vocês. Começando com essa limonada, é bem boa. Tchau.
O professor Girafales e a dona Florinda aqui, ó. Então aqui Sirmione é uma ilha e ela é do século VIII, mais ou menos, esse castelo. E ele pertencia à família Scaligeri, que era a família que governava Verona, que fica bem pertinho daqui. E ele é um dos castelos mais bem conservados da Europa. E ele fica simplesmente nesse visual absurdo do Lago de Garda. Essa região aqui do Lago de Garda, por ser mais ao norte da Itália, ela recebe um turismo muito forte da Alemanha, da Áustria e da Holanda também. Todo esse passeio que a gente está fazendo aqui, o Gui faz e leva brasileiros, leva até austríacos e alemães, porque ele também fala inglês. Eu vou deixar aqui a arroba dele do Instagram, que é Franciacorta360. E ali tu pode falar com ele se quiser vir para essa região. Ele leva para toda essa região dos lagos aqui. Ele também faz o trajeto para o aeroporto de Milão, que é muito perto daqui também. Então, se tu precisar de qualquer informação, quiser fazer um tour por essa região, fala com ele que ele vai te ajudar e ele conhece muito bem essa região aqui, vai levar vocês nesse passeio que é lindo demais. Então a gente veio agora, tá muito quente, nem sei quantos graus tá, então a gente pegou mais um suquinho de limão e a gente vai pro carro e a gente trouxe umas roupinhas de... E a gente trouxe umas roupas de banho, então a gente vai se trocar e vai ver se dá um mergulho aí nesse lago que é fantástico. E a gente já vai agora para a nossa próxima atração, mas antes a gente vai pegar um panini para sair comendo e não perder tempo. Grazie. Ciao, arrivederci. Nossa, veio bem quentinho o pão. Eu peguei um de prosciutto, que dá para o pão, dá para sentir um pouquinho do azeite de oliva. O prosciutto bem macio, uma delícia. E agora a gente está chegando aqui numa destilaria e a gente vai provar, na verdade vai conhecer a destilaria e depois a gente vai provar a grappa, que é a cachaça do vinho, mais ou menos. E essa região aqui, ela é muito forte no vinho, mas principalmente no que eles chamam de Franciacorta, que é essa região aqui, e nada mais é que um espumante. E aqui eles denominam como Franciacorta, então quando tu vier aqui, pede por um Franciacorta que eles já vão te apresentar a carta de espumantes. E agora a gente vai entrar aqui e eu vou mostrar para vocês. A gente provou 3 tipos, o tipo mais simples, depois o envelhecido por 12 meses e por último o envelhecido por 24 meses. Eu pessoalmente gostei mais do 24 meses, o pessoal gostou mais do de 12 meses, 24 é um pouquinho mais forte, mas todos eram muito bons. E lembra bastante a nossa cachaça também. Bem legal, o passeio no final foi muito bom e é bem bonito aqui. E agora a gente vai fazer uma coisa bem típica italiana, que é o aperitivo. A gente veio aqui para um bar que fica em cima de uma estação, uma stazione, e fica de frente para a reserva natural Le Torbiere, que é uma reserva natural aqui do Lago de Iseo, que tem vários animais diferentes, assim, tem vista para o monasteiro aqui. Então a gente vai ver o pôr do sol agora aqui, acho que vai ser muito legal.
E agora a gente veio jantar aqui uma comida brechana, verdadeiramente brechana, nesse restaurante que se chama Il Forest. Mas primeiro eu não vou mostrar a comida, eu vou mostrar a vista. Olha essa vista. Aqui eles têm produção própria de azeite de oliva. E aí eles trazem esse pãozinho bem quentinho. Eu vou provar aqui o que eles dizem que é muito comum fazer, que é melão e presunto. E o meu prato principal é uma massa ao ragu de coelho. Bon appetito! E agora a gente veio conhecer a região do Lago de Zeu. Esse lago, sim, é o lago aqui da região de Brescia, o lago que a gente foi ontem, o Lago de Garda. Ele fica em torno de 40 minutos de carro aqui da região onde a gente está. Então, vamos conhecer. Yeah, you can talk to me, boy, and you can move it up close, but that's as far as it goes. I'm not your baby, I might be up for a dance, I might be holding your hand, but that is all I can stand. I'm not your baby, no, you're not gonna get what you came here for. I'm leaving as soon as you ask for more. Yeah, you can talk to me, boy, and you can move it up close, but that's as far as it goes. I'm not your baby. E aí nos despedimos aqui de Brescia com eles, almoçando ali pelo Lago de Zeu. Comemos uma focaccia, bruschetta. E agora a gente já está aqui na estação de trem para a nossa próxima parada, que eu conto no próximo vídeo. Eu queria agradecer ao Gui, a Silvia e o Francesco por essa recepção super calorosa que eles nos deram. Os passeios foram incríveis, a gente amou essa região. E tu, já conhecia aqui essa região de Brescia? Já conhecia o Lago de Garda, o Lago de Zeu? Me conta aqui nos comentários o que tu achou. A viagem continua, a gente está aqui, ó, na estação de trem. Então, te inscreve no canal se não é inscrito, porque vai vir ainda mais coisa aqui nesse canal. Deixa teu like, porque aquilo que eu sempre digo, o YouTube precisa saber que esse vídeo é legal para poder recomendar para mais pessoas. Então, deixa o like, por favor. Nos vemos no próximo vídeo.